Bom dia, irmãos e irmãs. Eu soube que tem uma turma hoje de manhã que está no Enem, não é isso? Preparando o espírito. Bom de estar orando, irmãos. No final, né, de lembrar. Vamos abrir nesse texto, por gentileza, que é Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, Deus bendito, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos porque a tua misericórdia tem se renovado sobre nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Que o Senhor nos abençoe agora no estudo da tua palavra, que a tua boa mão nos dirija, que o teu Santo Espírito nos ilumine, que a tua palavra possa ser aplicada em nossos corações. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que oramos gratos. Amém. Devido à importância do tema, eu gostaria que nós ainda seguíssemos hoje, 10 e dia 17, sobre a questão da segurança da salvação. O que fizemos até agora foi ver que essa definição que vimos da reforma, ela nos ajuda especialmente nas prioridades do nosso coração. A maneira como definimos o assunto, dessa maneira: a reforma, ela é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Se a gente for observar, essa é uma tarefa dos líderes da igreja, para continuamente estar reformando a igreja. Como? Sempre tentando colocar centralmente na igreja Deus, como Ele se revelou em Cristo, aonde? No centro da vida e do pensamento da igreja. Mas não é o desafio do crente individual? Nós, por exemplo, amanhã é segunda-feira, o que eu devo fazer nesse dia? Tem uma prioridade, é a tentativa de viver esse dia em Deus. Como? Como Ele se revelou em Cristo, no centro da minha vida e do meu pensamento. Isso é Mateus 6,33. Se a gente der uma olhada do ponto de vista pessoal: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Aí o que fizemos? Nós focamos naquilo que desencadeou o processo da reforma. Nós fomos para a experiência de um dos reformadores, talvez um dos principais no início dela, juntamente com Calvino, que foi Lutero. Qual era a questão dele? A questão dele é uma questão prática nossa. Como é que eu posso agradar a Deus? Eu posso agradar a Deus tentando viver uma vida boa, uma vida reta, uma vida de obediência.
Eu posso agradar a Deus tentando praticar as boas obras. E aí esse homem, por meio de jejuns, de orações, ele passou a se dedicar a esse propósito de agradar a Deus e de viver para Ele. Ou seja, de buscar uma maneira de viver o mais próximo daquilo que seria agradar a Deus. E o que ele encontrou? Dificuldades as mais profundas, porque ele começou a vasculhar dentro dele aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia, que é a nossa pecaminosidade. Ele começou a ver que dentro, quanto mais confessava os pecados, mais tinha coisa para se confessar. Então ele quase enlouqueceu aquele outro que era o padre confessor dele, quando ele passava mais de 2 horas ali confessando pecados, ao ponto de dizer: olha, vamos colocar ele numa paróquia bem longe para ver se ele para com isso. Então aquele homem, munido de um sentimento sincero de obediência, de querer agradar a Deus por si mesmo, ele se depara com o livro de Romanos e começa a estudá-lo. Quando ele chega nesse primeiro capítulo, especialmente, e ele tem em mente aqui que a salvação poderia ser comprada, que a salvação é totalmente dependente da igreja, que não poderia ter certeza dessa salvação. Esse homem sai em busca de certeza, e a igreja da época, a igreja do período medieval, não poderia ajudá-lo. Colocava mais regras e mais coisas, mas ele não conseguia ter um padrão para verificar se a obediência dele foi suficiente para agradar o Senhor. Estudando Romanos, nós já vimos isso, ele verificou que a justiça de Deus, ela, e o nosso tema é a bendita segurança, é a certeza da salvação, como experiência padrão para os crentes. E na experiência de Lutero, ele teve, em Romanos 1,17, uma revelação que revolucionou tudo. Ele verificou que não adiantava ele buscar a salvação dentro dele mesmo, porque Deus providenciou em Cristo a salvação quando Deus se encarnou, viveu entre nós e foi de forma pura, perfeita, numa obediência ativa, crucificado na cruz do Calvário, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então a justiça de Deus é algo que é fora do homem, Lutero, e fora de todos os homens, que é uma justiça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso trouxe uma mudança, porque o Deus que se revelou a Lutero é o Deus que agiu soberanamente e planejou isso que ele executou, a cruz do Calvário. Então, Deus, na sua livre graça, Ele traz a obra que nós não conseguimos realizar, que é a obra da nossa salvação na cruz do Calvário. Então, o Deus dos reformadores é o Deus de somente graça. Como é que Lutero recebeu aquilo que Deus realizou na cruz do Calvário? O justo viverá pela fé. Então os reformadores foram aqueles que lidaram com a questão da graça somente, a fé somente. Mas quem é que executou a salvação na cruz do Calvário? Qual é a obra perfeita na qual descansamos a nossa fé? Cristo. Então, um dos pilares deles também foi só Cristo. Isso nós chegamos a parar e olhar Romanos 5, 1 e 2, verificamos as bênçãos que temos ali da nossa justificação pela fé. Nós passamos a aplicar isso no domingo passado pela manhã, quanto à igreja evangélica. Eu pensei em 2 exemplos. O primeiro é uma pessoa entrar na igreja evangélica, ele passou a semana angustiado, um crente, tá? Passou a semana angustiado ou angustiada, quase deprimido, e ele veio para a igreja. Pode ser essa igreja ou pode ser outra. E ele entrou na igreja, e ele se envolveu ali com a questão litúrgica da igreja, e ele passou a ouvir tudo aquilo. Mas sabe,
Um crente, tá? Ele não se conectou com aquela liturgia. Ele não sentiu uma emoção naquela liturgia. Ele saiu ainda um pouco entristecido, sem ter sua esperança fortalecida para enfrentar o seu dia a dia. E ele percebeu que ele não tem segurança da salvação, porque ele não experimentou e não teve uma experiência intensa no culto. Esse é o primeiro caso. O que vocês acham desse caso? O que vocês acham da experiência desse crente? Onde ele está buscando a segurança, a salvação dele? É porque ele não sentiu nada no culto. Então ele ficou assim, ele acha que não está seguro da salvação. Mas ele é um crente. Onde ele está buscando a segurança da salvação? Nele ou fora dele? Lembra do primeiro grupo que vimos? Eu inverti, nós começamos com esse aqui, ó. O mundo evangélico, então, quanto à questão da bendita segurança, ele se divide em dois grupos. Tem uma turma, que são nós, os reformados. Estamos na igreja todo domingo, carregamos a Bíblia, conectamos as mídias, YouTube, Instagram, outros, recebemos, consumimos um tanto de informações, e por isso nós temos a segurança da nossa salvação. E ai daqueles que não passam 1 ano e meio entre nós para se tornar membros das nossas igrejas e ter a mesma experiência de piedade profunda que temos, para que eles possam entrar nas fileiras daqueles reformados raiz. Onde é que está o problema do segundo caso? Onde é que eles estão buscando segurança? A bendita segurança. Será que isso não é um pouquinho do que Lutero enfrentou lá atrás, no século 17? 17, né? Não, 16. 1517. O que vocês acham dessas duas experiências? Ambos. Os dois estão buscando a segurança da salvação aonde? Em experiências. Não é isso que ele está vendo aqui? Uma na experiência de uma obediência, às vezes, legalista, e outro na experiência emocional intensa. Mas aí você está condenando as emoções da fé? Não, não estou condenando. Só que nós não podemos ver as emoções como a última coisa para a fé, porque tudo isso que estamos experimentando de alegria, de intenso júbilo ou gozo, como a Escritura diz, ou seja, o nosso prazer em Cristo na adoração, é apenas uma pequena amostra da alegria eterna que está prometida para nós. A nossa alegria, por mais intensa que seja, ela não é o fim em si mesmo e não é a última coisa. Ela é algo que ainda aguarda a revelação dos filhos de Deus na consumação. O que nós temos no ponto de hoje, que eu gostaria de nós entrar no assunto da base da segurança. Então, a gente vê que ambos os excessos dos dois grupos que vimos, um legalismo introspectivo, o que Lutero experimentou foi um legalismo introspectivo. Ele procurou dentro dele mesmo e na sua obediência a segurança da salvação, e ele viu que isso era fora. Vamos voltar. E também, ou seja, o legalismo introspectivo, ele desvaloriza a segurança, porque ela é encontrada na obediência da pessoa. O triunfalismo jubiloso, que é aquele segundo grupo, os emocionalistas, nega que o crente, ele
deva sentir menos do que a emoção plena. Ou seja, tanto os dois grupos, eles estão presos na experiência do crente como base para a segurança da salvação. Tanto o legalista introspectivo quanto o triunfalista jubiloso enxergam os seus sentimentos como sinais de que são eleitos e salvos. Então, na prática, o mundo evangélico considera que a segurança da salvação é aquilo que Deus está operando na sua vida. Não senti, não sou salvo, não tenho segurança. Senti, estou um crente supimpa. É o crente impressionante. Como é que a gente vê isso? O compartilhamento de experiências dos dois lados. Basta pensar no papel exercido pelos testemunhos pessoais de ambos os grupos. O que Deus tem feito por mim e em mim comprova como é verdade essa afirmação. Não é errado a gente compartilhar alguma coisa que Deus tem feito na nossa vida, mas colocar isso na perspectiva adequada, dentro da estrutura da nossa redenção, do trato de Deus com o seu povo. Então, a ênfase, o destaque na experiência pessoal como âmago da segurança da salvação, que são dois grupos do evangelicalismo, desvia da ênfase dos reformadores. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Por gentileza, 2 Pedro, texto bem conhecido. Dá uma olhada, já viram o tema, né? O tema é onde a nossa segurança está apoiada. 2 Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu queria relembrar o versículo 1, depois nós vamos para o 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pergunta para você: onde está a segurança da salvação nesse versículo? Fé igualmente preciosa. Onde está a segurança? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 3. Depois que fala do nosso Senhor, no versículo 2, olha como começa o 3. Vamos ler juntos o 3? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De onde recebemos todas as coisas para a vida e a piedade? Conforme o versículo 3, esse que vimos agora. De onde recebemos? Visto como, olha a fonte, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Qual o propósito? Para nos conduzir à vida e à piedade. Como recebemos isso tudo? Foi em nós mesmos ou veio de fora? De fora. Qual o propósito? Aliás, como recebemos? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, e a tradução revista e corrigida, ela diz assim, ó, por sua própria glória e virtude. Nós ficamos encantados, fascinados com a pessoa e a obra
do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos alcançou por sua própria glória e virtude. Olha o verso 4. Terminou falando da sua glória e virtude. O verso 4. Pelas quais, pela sua glória e virtude, nos têm sido doadas. Vem de fora ou vem de dentro? O que vem de fora? As suas preciosas e muito grandes promessas. Qual o propósito? Para que por elas nos tornemos coparticipantes. Que privilégio! De quê? Da natureza de Deus, da natureza divina. E o que isso faz em nós? Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Irmãos, sabendo disso, verso 5. Por isso mesmo que acabamos de ler, reunindo vós toda a vossa diligência, toda a vossa dedicação, todo o vosso esforço, associai com a vossa fé a virtude. Esse associar é suprir. Quem éramos nós? Pecadores, mortos em delitos e pecados. O que veio de fora? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como nós recebemos isso? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, também vem de fora, é dom de Deus. Só que agora Pedro fala que nós que entendemos isso, que recebemos isso pela fé, devemos suprir a nossa fé. Dê uma olhada numa coisa. Tentando pegar o que um intérprete fez. Você está aqui, e você recebeu essas bênçãos pela fé. Agora nós somos chamados a suprir a nossa fé. Qual o próximo suprimento que está no texto? Olha o primeiro. Virtude. Disposição para fazer o bem. É crente agora. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu recebi a fé, eu tenho todas as promessas que me conduz à vida e a um viver piedoso. Eu vou suprir a minha fé com a virtude. Eu estou cheio de disposição para fazer o bem. Com a virtude, eu vou suprir a minha fé com conhecimento para saber aonde eu vou fazer o bem. Para me continuar nessa disposição, eu preciso de domínio próprio para continuar fazendo o bem. Para mim continuar suprindo a minha fé com domínio próprio, eu preciso de perseverança. Com a perseverança, eu preciso de associar a minha fé, suprir a minha fé com piedade. Vai seguindo o texto. E com a piedade, a minha fé vai ser suprida com fraternidade. Essa pessoa nessa hora, quando ele está nessa dinâmica, ele está servindo a igreja intensamente, onde ele estiver. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. A igreja brilha nesse mundo com amor. Dê uma olhada. Como isso é importante na nossa vida. Vamos ler juntos o verso 8? Conseguiram acompanhar, né? O verso 5, nós estamos suprindo a nossa fé, associando a nossa fé, verso 5, com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio,
a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Vamos ler o verso 8? Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós o quê? Aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha como nós às vezes nos enganamos. Eu fiz essa ilustração, é a ilustração que eu não lembro o nome do comentarista, sobre essas coisas. Lembram quando as pessoas fazem aquele enfeitezinho nas árvores de Natal e colocam aquelas lâmpadas? Perceba cada uma dessas para trazer luz à nossa vida de crente, essas verdades. Aí você fala, e se eu não me envolvo nessa tarefa? Você precisa de um óculos chamado Evangelho. Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho mostra que os nossos pecados foram purificados para esse crescimento, para essa dinâmica no reino. Olha o verso 8. Vamos ler juntos? Porque essas coisas, o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando nós envolvemos em suprir a nossa fé com essas verdades, o que estamos fazendo? Verso 10. Por isso, irmãos, olha a ordem: procurai com diligência cada vez maior fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo nenhum. Irmãos, onde está a segurança? Está na nossa obediência ou está naquilo que Deus fez por nós? Quem é que desencadeia essa revolução na nossa vida? O que vocês acham? Nós estamos querendo saber onde está a nossa segurança. Nós verificamos, e seguindo o pensamento muito claro de Calvino, nós estamos falando da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, nós estamos colocando nisso a soberania. Sabe por quê? Dê uma olhada numa coisa muito legal. Eu recebi a fé, e eu estou desenvolvendo a minha salvação, associando com essa fé essas graças, porque eu não estou cego, eu não estou vendo só o que está perto, eu estou vendo o propósito de Deus para a minha vida. Mas na medida que eu me envolvo nessa tarefa, quem é que vai trazer a confirmação? De onde vem essa segurança de que eu estarei lá? Quem é que vai me suprir com essa segurança de que eu estarei lá? Vamos ler o verso 11, bem forte, como dizem. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As duas palavras são iguais. Na medida em que associamos ou suprimos a nossa fé com essas graças, Deus supre. Não porque nós fizemos isso, vamos ver agora. Ele supre e Ele nos dá confiança da entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vi que o Instagram às vezes fica lembrando a gente que tem uma série que está sendo lançada
E eu percebi que todos vocês olharam, porque eu percebi que vocês gostam de algumas séries, que é sobre a vida do nosso campeão falecido, Ayrton Senna, que era chamado de Ayrton Senna do Brasil, não é isso? E todo mundo os que são um pouquinho de idade, que acompanharam, viram alguns momentos de entrada na reta final. Irmãos, eu não tenho dúvida em um sentido assim, ó. Na medida em que nós nos envolvemos com essa obra da graça e passamos a suprir a nossa fé com virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, porque nós fomos chamados para isso, Deus irá suprindo a nossa confiança, a nossa segurança da entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do braço fora do cockpit? E ele gesticulando alegremente de que tinha muito mais. Paulo pegou essa ideia dos romanos ali naquelas provas, mas nós temos algo assim próximo de nós, que nós estamos nessa corrida, a carreira, a vocação que o Senhor nos chamou. Eu dei uma paradinha aqui para a gente verificar na Escritura, para afirmar que os nossos irmãos, quando pensava na base da bendita segurança, os reformadores, para os reformadores, a segurança da salvação provinha da percepção de que Deus era fidedigno e de que a sua promessa de salvar, ela era incondicional. Ele prometeu, ele disse e ele vai fazer. Ela é incondicional, ela não depende dos outros. Pega um exemplo, quando Deus fez aquela promessa pactual para Abraão, lá em Gênesis 12, a tônica do cumprimento dessa promessa não estava na relação mútua entre Deus e a humanidade, como se Deus só fosse operar a salvação se a humanidade, por outro lado, cumprisse a sua parte. Não foi dessa maneira. Então, não foi de maneira nenhuma assim. Pelo contrário, a ênfase estava na promessa. Que Deus era gracioso e pretendia salvar graciosamente. Que a eleição para a salvação não estava no poder de homens e mulheres, mas se encontrava unicamente nas mãos de Deus. Vamos para 1 Pedro, nós estávamos na segunda? Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Eu afirmei assim, ó. A eleição para a salvação não estava no poder de homens e mulheres, mas se encontrava unicamente nas mãos de Deus. Vamos pensar na eleição. Como ela ocorre? 1 Pedro 1, 1 e 2. Vamos ler esse versículo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para quem? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Como é que eles foram eleitos? Vamos ler juntos? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Nesse versículo, a gente olha que a nossa eleição, ela é segundo o quê? A presciência de Deus Pai. Na ação de Deus Espírito, santificação. E na obra, para a obediência e a aspersão do sangue de Deus o Filho, Jesus Cristo. Recebemos da parte deles graça e paz.
Onde está a segurança da salvação nesses versículos dos eleitos? Irmãos, ao longo da história bíblica, Deus prometeu que era fidedigno e que repetidas vezes Ele preservou o seu povo e a linhagem messiânica, muitas vezes, a despeito do que tinha repetidas vezes de apostasia. Ele foi preservando a linhagem dele até que aquele momento em que em Belém, quando nasceu Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, Deus concretizou o cumprimento de sua promessa de graça. Como é que o nosso Salvador nasceu? Dependente dos homens ou extraordinariamente, milagrosamente ele nasceu? Obra de quem? Dos homens ou de Deus? Sabe o que mais emocionava o reformador Lutero nessa questão da segurança? E que dava completa segurança? É que Deus se encarnou em Cristo. Esse era a completa, porque a encarnação, ela é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez. E alguns já até estudaram quantas promessas messiânicas tem no Antigo Testamento. A encarnação é a concretização objetiva de que Deus é fidedigno e que nós sabemos que Ele é fidedigno por causa da maneira que Ele vem agindo ao longo da história, especialmente quando essa culminância em Cristo é o fundamento da segurança da salvação. É a obra de Cristo e não a experiência pessoal ou a intensa emoção, nem sua e nem minha. Esse é o ponto, é a ação objetiva de Deus. Então, onde está a segurança da salvação? Na obediência nossa? Nós somos reformados, nós somos obedientes. Na busca por intensas emoções, essas coisas, elas precisam levar a nossa confiança somente para aquilo que Deus fez. Perguntas de vocês. Entenderam tudo ou não entenderam nada? O que fizemos? Nós vimos a experiência de Lutero, vimos como ele caminhou para perceber, pela graça de Deus, que a justificação é fora dele, pela obra de Cristo. Ela não é fruto da experiência humana individual, ou seja, nós não conseguimos pela nossa própria obediência, até porque iremos ficar sem nenhum padrão disso, agradar o Senhor, até porque o padrão de obediência ativa é o que Cristo fez. Olha o padrão, por causa da lei dele. E depois que nós fizemos isso, nós verificamos que isso nos traz um entendimento. Como é que a igreja tem buscado viver essa segurança na mão de Deus? Ela não está na obediência, porque pode nos levar ao legalismo, e nem também no emocionalismo, porque vai nos levar a uma segurança falsa, as duas coisas. E aí nós entramos em Pedro para trazer um exemplo da nossa caminhada de fé, como Deus preparou tudo para que crescêssemos na graça e entrar na dinâmica dessa graça em nossa vida, suprindo a nossa fé com aquilo que a Escritura nos chama a servir. Em outras palavras, servir. E Deus há de nos suprir a nossa entrada lá no reino de Deus. Então, aonde nós temos essa segurança?
acho que foi na quarta-feira, que nós lemos o Salmo 77. Dá uma olhada no crente para baixo, no sentido emocional. Salmo 77. Como ele é um exemplo que nos ajuda, veja um filho da aliança para baixo. Vamos trazer alguma coisa prática, quando a gente está passando algumas situações pesadas, como podemos lidar com ela? Lembra que o tradutor ainda colocou uma dica lá em cima: as grandes obras e a misericórdia de Deus. É o mesmo autor lá do Salmo 7,3, não é? Asaf, né? Alguns salmos dele aqui, ó. O primeiro versículo diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Está buscando o Senhor, mas veja como é que a alma está buscando o Senhor. Vamos ler o verso 2? No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansam, a minha alma recusa. Como é que o crente está? Angustiado e não encontra consolo. Não é uma experiência comum essa? Quem dera se ele estivesse só nessa superfície, está mais profundo. Verso 3, vamos ler juntos? Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito, Como é que a pessoa busca a Deus e piora? Me diga aí. Como é que começou o versículo? Lembro-me de quem? E passo a... É porque está enfrentando coisa muito pesada, a ponto de dizer assim: me desfalece o espírito. Irmãos, é algo muito pesado. Não é somente isso, parece que está com insônia também. Verso 4: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Se fosse hoje, no evangelicalismo moderno, já estava lá nos profissionais. A gente está querendo ver, irmãos, alguma coisa. Eu não sou contra os profissionais, não. Mas eu acho que nós temos que enfrentar algumas coisas antes de procurar os profissionais. Por causa da graça de Deus. Por causa das preciosas e muito grandes promessas. Às vezes Deus não quer que você busque aquele alento naquela hora. É um momento que você está passando. Um momento meio de deserto na vida. Pesado. Estou dizendo que é leve, não. Tanto é que, olha as lembranças. Verso 5. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite. Verso 6. Indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Sabe qual a conclusão? Horrível conclusão. Rejeita o Senhor para sempre. Como é que ele está se sentindo? Acaso não torna a ser o quê? Propício. A coisa está tão pesada que ele diz: cessou perpetuamente a sua graça. Irmãos, aonde achar segurança com estado de espírito desse? Não pode estar em nós, porque em nós às vezes nós podemos nos encontrar assim, fragilizados. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Olha o versículo, vamos ler o 9. Esqueceu-se Deus de ser o quê? Benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Quando a pessoa tem, não sei se eu posso falar isso, né? Quando a pessoa tem um insight na alma, ele diz assim: essa loucura dos meus pensamentos é resultado da minha aflição que eu não estou aguentando.
Lutero falou: eu não posso encontrar segurança nas minhas emoções por causa dos altos e baixos da vida. Como então estar nessa bendita segurança que os reformadores trouxeram? Verso 10: então disse eu, é um insight que eu falei, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Como sair dessa? Como ter a segurança bendita? Tem uma pista para nós boa aqui. Bora ler o versículo da saída, que é a melhor parte. Como ele conseguiu sair? Verso 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Posso confiar nele novamente, porque este é o mesmo Deus do passado, é o do presente e é o do futuro. Ele continua vivo e verdadeiro. Verso 12: considero também as tuas obras todas, e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmãos, ninguém pode nos socorrer nos momentos de tribulações da vida, senão o impacto da grandeza de Deus, da sua misericórdia que não tem fim, da sua graça que é incondicional, do seu amor que é incondicional. Tudo isso brilhando, brilhando, brilhando na cruz do Calvário. Tudo isso. Eu queria conhecer o amor de Deus. Olha o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que deu o máximo por nós, o seu Filho. Sabe o que Lutero fazia? Pode terminar o salmo depois vocês. Era só para ter uma ideia. E termina bem, né? Termina como ele os grandes feitos do Senhor. Vamos pensar em coisas objetivas? Nós pensamos aqui na experiência do salmismo. Vamos pensar no Lutero. Voltar para ele. O que descobrimos quando examinamos as obras de Lutero é uma impressionante ênfase sobre as obras objetivas de Deus. Coisa clara que Deus fez. Especificamente, a encarnação. Lutero sabe que está diante de um Deus gracioso, porque esse Deus gracioso assumiu forma humana em Belém. Quando a gente celebra o nascimento dele nesse mês de dezembro, estamos celebrando uma obra objetiva de Deus. É que ele se encarnou num determinado momento da história. Quando Deus se manifesta pessoalmente em Cristo, Deus está se mostrando gracioso para conosco, pecadores, para com os pecadores. É a razão porque Lutero pode se sentir seguro e pode regozijar-se no favor de Deus, como a lembrança semelhante de um prisioneiro livre da prisão. Sua segurança está radicada nos feitos históricos de Deus, como mostrados na Bíblia, como anunciados. Olha os feitos de Deus, mostrados na Bíblia, anunciados na pregação e celebrados nos elementos da ceia do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo. São coisas. Perceba que a ceia é um instrumento de Deus para lembrarmos da nossa completa segurança, por causa da obra que celebramos. É claro que Lutero fala dos altos e baixos emocionais do cristão, mas a sua segurança não está radicada nessas coisas. Se estivesse, a sua alegria no Senhor poderia facilmente aumentar ou diminuir de acordo com o tanto de horas que ele tivesse dormido à noite, ou de acordo com o que tinha se alimentado, ou mudava também de acordo com as políticas de Wittenberg. Aí a segurança aumenta e diminui.
o governante agora, segurança diminui, porque não gosta do governante. O governante agora é legal. Aí fica alegre, olha, na providência de Deus. Sim, irmão Elton. Vou tocar só numa coisa que pode tirar a alegria da salvação, irmão Elton. E tira mesmo. Tem certeza, é filho da aliança. Seguro. Mas ele tem eu falei de algumas coisas que mexem conosco, que não tinha a ver com o pecado, que era o sofrimento do salmista no Salmo 77. Mas e o do Salmo 51? Olha o pedido dele. A gente termina com isso porque tem alunos aí. Pequenos tem? Tem, não tem? Então, irmão, vamos só nessa. 51. Esse pedido. Verso 12. Vamos ler o 51, 12? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que tinha tirado essa alegria? Nesse caso aqui, né? Nós já vimos que alguns estados de espírito podem mexer conosco, no Salmo 77, mas nesse caso aqui específico, uma das coisas que mexem demais com a nossa alegria é o envolvimento do crente com a sutileza do pecado. De repente o crente, a hora que vê, ele está tendo afeições pecaminosas. Ainda mais nós nessa exposição intensa de demandas. Até os neurolinguistas ficam doidinhos com o efeito dessa, às vezes eu vou dizer assim, olha, essa erotização coletiva, uma sensualidade, tudo mais. Pensa só nas crianças, né? E os adultos? A exposição que nós temos é uma coisa malucona, eu acho, assim, é absurda. A gente vê a nossa completa necessidade da graça do Senhor. Por isso que a gente percebe a nossa fragilidade, mas nós percebemos o recurso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se encarnou, na verdade, porque Ele viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma delas, irmão Elton, pode ser a nossa própria constituição, como vimos no Salmo 77, nos trazer inquietações da alma, nos trazer tristeza, abatimento, e isso impactar, no sentido negativo, a nossa relação com Deus. A outra é nós nos envolvermos com ações do pecado. A outra que nós não vamos entrar, que são os dardos inflamados do maligno. Se alguém me cobrar e me lembrar, eu queria colocar um sermão que eu li há muitos anos, do Martin Lloyd Jones, no livro dele, Depressão, Suas Causas e Curas, tem algo sobre isso. Sobre essa lida, onde nós precisamos falar conosco mesmo, senão nós iremos sucumbir. Por que estás abatida, ó minha alma? Então falou comigo. Por que te perturbas dentro de mim? Vocês não têm essas perturbações, não? E aí o que ele fala para ele? Nós precisamos falar para nós. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não estava querendo louvar, não. Espera em Deus. Não sei se eu tinha colocado no nosso grupo a questão da sala de espera. Como Maomé não vai à montanha, a montanha veio a Maomé. Eu e o irmão Elton culpados aqui. Irmã, por gentileza, fique à vontade. A gente continua no outro e já segue.
Bom dia.